Boa tarde a todos aqui. Boa tarde quem está em casa também, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez no Instituto, mais uma vez em casa, né? Então, tribalistas, sejam bem-vindos. Eu trago para vocês uma apresentação. A minha intenção é pensar junto com vocês sobre alguns aspectos da teoria do Winnicott, e eu vou trazer um laço, uma vírgula, Taylor Lowen, para a gente pensar na psicanálise, né? Nesse universo imenso que é a psicanálise. Então, bom, eu fiquei pensando durante as apresentações, né, de volta ao contato. Gente, de volta ao contato. Que texto, que nome, que contextualização maravilhosa para tudo que está acontecendo aqui hoje, né? E depois dessa apresentação da Ni, da Andresa e de todos, né, que apresentaram antes de mim, o que eu tenho para falar para vocês? Eu escolhi uma frase para começar a tentar explanar alguma coisa, a pensar junto com vocês alguma coisa. E é o seguinte, a frase é: a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Freud escreve numa carta para Jung em 1906 essa frase. Amor. Amor como apareceu no filme, amor das capacidades do que é amar, da capacidade do que significa o amor, a emoção, o que significa ser uma pessoa, ser alguém, né? Ser um eu. Para falar num eu, gente, eu vou fazer uma digressão pequenininha assim na história, e eu vou levar vocês para século XIX, né? Onde o mundo estava efervescendo e o homem estava se achando. As grandes navegações, a Revolução Industrial, as grandes descobertas das ciências. E aí, acontece que Freud mesmo fala num texto sobre a psicoterapia, em 1905, sobre que ele se intitula como uma pessoa que causou a terceira grande ferida narcísica na sociedade. Tá, por quê? Primeiro, grande ferida narcísica causada por quem? Copérnico. Copérnico chega e fala, olha, vou ter que contar uma coisa para vocês. A Terra é que gira em torno do Sol, e não o contrário. Então, primeira grande ferida narcísica da humanidade. A segunda, Darwin. Vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que é? Vocês não vieram assim de imagem e semelhança de Deus. Vocês são produto de uma evolução. E aí, Freud chega e fala, cara, vocês não são dono das suas próprias casas. Existe um aspecto imenso dentro de vocês que se chama inconsciente, que determina a forma como vocês agem, falam, amam, vivem. Pode passar. Então, a psicanálise, né? Um dos grandes amores da minha vida. Então, o que eu queria falar para vocês? Quando a gente fala em psicanálise, pensando na primeira tópica de Freud, vem aquela imagem que ficou muito divulgada, muito difundida, do grande iceberg, né? Então, assim, aquela faixa de gelo acima da superfície, né? A consciência, na primeira tópica. Aquela faixa do meio, onde a água, no espelho da água, o pré-consciente, e aquela imensa quantidade de gelo que é o inconsciente, né? Então, guardem essa imagem com vocês,
que a gente vai trabalhar ela mais um pouquinho. Bom, a psicanálise trabalharia, vou trazer assim só uma, como falei, uma vírgula, na clínica psicanalítica, através da interpretação. Então, existe um inconsciente reprimido, imenso, né? Onde pulsões parciais, muitas vezes contraditórias, convivem tranquilamente. Tranquilamente. Eu amo, eu odeio. Eu quero, não quero. Eu desejo uma coisa que eu não posso. E tá tudo bem. O conflito começa a existir com a repressão ali no pré-consciente e na consciência. Isso não pode. Isso não pode acontecer, isso não pode agir desse jeito. Então a gente, né, existe uma força ascendente e uma força descendente, onde existe esse conflito de forças nas nossas vidas, nas nossas mentes. Então, existe um desejo inconsciente e, tanto na cultura geral, como dentro da psicanálise, a interpretação seria trazer à luz algo. Então, seria como você interpreta um conteúdo inconsciente, o que a gente imagina que possa acontecer? Esse conflito inconsciente vai amenizar. Então, a psicanálise trabalha com a elaboração de conflitos inconscientes através de uma interpretação dada pelo analista durante um processo analítico, né? Pode passar. Agora eu vou trazer uma frase do Winnicott para vocês, que vai levantar uma questão. Sempre me adapto um pouco às expectativas do indivíduo, de início. Isso significa, para mim, me comunicar com o paciente da posição em que a neurose, ou a psicose, de transferência, me coloca. Então, peraí. Isso já muda tudo. Ou pelo menos muda em partes. A posição do analista é dada na transferência pelo paciente. Então, o analista estaria numa posição de acolher esse paciente como ele vem. E como ele se apresenta naquele momento da clínica. Então, a interpretação, nesse caso, ela não ficaria em primeiro plano. Ela entraria em um outro, digamos, patamar. Haveria de acontecer um diagnóstico primeiro, que é muito importante na clínica winnicottiana. Um diagnóstico de separação entre uma neurose de transferência, uma psicose ou um outro tipo de estrutura. Né? Deixa eu ver se eu estou seguindo aqui, gente, o que eu trouxe para vocês. Senão, eu me perco. Então, ele muda esse lugar e ele muda também o acolhimento, né? Então, o uso da interpretação para o Winnicott ficaria restrita aonde esse eu, que está se apresentando na clínica, estaria um pouco mais integrado dentro de uma neurose. Né? Pode passar. Para que a gente entenda um pouquinho mais essa distinção entre interpretação e não interpretação dentro da teoria de Winnicott, esses conceitos são cruciais. Eu vou colocar assim só um pouquinho de cada um deles. A gente precisa, na clínica winnicottiana, de fazer uma diferenciação entre o que é profundo e o que é primitivo. Então, esse eu, porque Freud, num determinado decorrer do seu conceito, compreende que, inicialmente, a criança não vem com o eu pronto. Esse eu precisa ser desenvolvido e ele se desenvolve a partir de uma parte do inconsciente com o contato com a realidade. Então, é um pedaço do inconsciente que se transforma num eu. Né? Esse primitivo,
esse profundo seria o inconsciente para Freud, é esse inconsciente como iceberg. O que acontece é que, na teoria winnicottiana, esse inconsciente também não é profundo, não tem essa profundidade. Ele tem que ser alargado. Então, existe um primitivo. O primitivo seria aquelas experiências lá do início. Bebezinho nasceu, contato com a mãe, as trocas, o banho, o cuidado, a amamentação. Esse seria para Winnicott o primitivo. Através desse primitivo que vai se construindo esse profundo. Então, vai se aprofundando esse inconsciente à medida de que essas experiências vão sendo vivenciadas por esse bebê. Aí a gente já começa a entender a diferença da interpretação na clínica winnicottiana. Também se precisa se diferenciar mais esses três conceitos: o psique, o soma e a mente. Né? Para o Winnicott, psique é tudo que não é soma. Soma, corpo, e a psique seria tudo que não é o soma. E o que seria a mente para o Winnicott? A mente seria a parte intelectualizada desse sistema psicossoma, que digamos assim, gradualmente esse psico vai se aproximando desse soma através das experiências sensoriais, né? É tato, é paladar, é cheiro, né? Então, assim, são os nossos aparelhos sensórios que vão dando a profundidade nesse inconsciente, que vai dando essa experiência para o Winnicott. E aí a gente pergunta, existe, então, um longo período na vida dessa criança onde não há interpretação de forma de linguagem verbal que dê conta. Enquanto esse inconsciente não se estrutura profundamente, as experiências estão em outro nível, um nível sensório. Fazer uma interpretação, né, como a Andressa mesmo traz, do Édipo, né, você percebe que nesse momento você percebe que quando você procura esse tipo de namorado, parece que é parecido com seu pai, com sua mãe. Ok, a gente leva um choque. Pode, claro que vai causar. Mas como falar de uma experiência sensorial? De eu olhar para minha mãe e ver ela tensa, ou quando eu estou mamando, ou dela não ter expressão nenhuma no rosto dela e eu senti algo. Então, como se falar desse tipo de experiência? O Winnicott dá uma jogada aí, quando ele percebe isso. Ele dá uma sacada. Não vai adiantar falar. Por isso a clínica do Winnicott, em alguns casos, é uma clínica, não é do silêncio, mas de um espaço para que essa pessoa possa criar, sendo que ela não teve esse espaço de criar antes. Verbal, contraditória muitas vezes, como as nossas pulsões, para dentro do consultório. Está funcionando? Para que isso depois possa ser verbalizado.
né? Então, existe um antes do antes. Muitos escritores trazem Freud como o grande conceituador que encontrou a criança no adulto. E é como se o Winnicott encontrasse o bebê na criança. A gente vai mais, a gente dá um passo a mais. Né? Pode passar. Winnicott. Eu tinha uma frase dele aqui também. Aqui. Em 1957 ele coloca: um lactente necessita de um certo grau de amadurecimento para ser profundo. Então é disso que eu estou trazendo. Ele precisa vivenciar sensorialmente algumas experiências para que esse profundo aconteça. Então, o bebê, no início da vida, vivencia o que é primitivo, não o que é profundo. Esse profundo tem que ser construído através das experiências com o corpo. Então, outra coisa, nessa fase, digamos assim, na clínica, o que aparece? A onipotência, né? Melanie Klein traz sobre a onipotência, ela é incrível, maravilhosa, é um astro, né? Ela traz sobre a importância de se entender a onipotência, mas o Winnicott traz da instauração dessa onipotência, de como é importante a instauração. Se não tem essa instauração, não tem como a criança desenvolver o resto. E isso acontece nessa fase, onde ele cria o seio que a mãe coloca na boca dele. Ele tem que imaginar que ele criou aquele seio. Ele tem que imaginar, ele tem que sentir que ele e a mãe é uma coisa só. Para depois a gente falar em processo de separação. Né? Melanie Klein traz assim detalhadamente o processo de separação. Mas o Winnicott traz, antes do processo de separação, precisa haver essa fusão. Né? Winnicott traz os objetivos do tratamento psicanalítico em 1962 como me manter bem, me manter desperto, me manter vivo. Esses são os objetivos de um processo analítico para ele. E o que significa isso na clínica? Suportar essa agressividade, o despertar dessa agressividade na clínica. E isso tem uma dimensão imensa quando a gente fala em sensorial, porque você está sentindo só a raiva, a angústia, sentir. Vamos passar? Agora eu vou trazer um outro grande, um outro gigante da psicologia, que é o Lowen. O que o Lowen traz? Ele traz nas estruturas um indivíduo, como que isso se caracteriza num adulto, através das estruturas. Aquilo que a gente vivenciou lá atrás. No Medo da Vida, no Corpo Traído, Lowen, em 1979, ele traz a personalidade esquizoide. E eu estou trazendo um trechinho para vocês entenderem o que é essa ansiedade, o que gera um transtorno esquizoide. Ele fala do medo, do terror e do horror. Então, o medo é uma reação nossa ao que nos oferece algum perigo, né? Agora, o terror e o horror já estão em outra dimensão. Falando do terror e do horror, Lowen escreve: a explosão do terror na consciência constitui uma experiência capaz de abalar o mundo do indivíduo. É assim que as pessoas vêm para a clínica. Um sentimento de aniquilação total,
o indivíduo esquizoide reage a esta ameaça, a este ameaça, com a sensação de estar se despedaçando. Contra este terror e seus efeitos catastróficos, ergue defesas desesperadas. O que é se despedaçar? Se despedaçar. O bebê pequenininho, ele não tem noção do corpo como um corpo integrado. Despedaçar esse braço aqui, ó, entendeu? Eu sou um boneco inflável no posto. Eu não tenho estrutura, eu vou me despedaçar. É terrível a experiência, né? Bom, eu não sei se eu usei o horário ou não, fiquei um pouco nervosa porque meu falinho está aqui. E eu trouxe para vocês três grandes autores, Freud, Winnicott, Lowen, trazendo trechinhos do que significa uma cisão no começo das nossas experiências, né? Uma falha ambiental no começo das nossas experiências, uma pulsão muito grande, avassaladora, a gente pode pensar, de coisas externas e coisas internas que levam a um processo cindido, né? Lowen traz com essa riqueza de detalhes na personalidade esquizoide, como que isso se revela na vida do indivíduo adulto, né? Winnicott traz como que isso se faz lá no início da vida, né? Aí eu procurei na poesia, na arte, né? Quem sabe trazer para vocês a angústia de quem está nessa situação. E eu trouxe um trechinho só de Tabacaria, de Fernando Pessoa, o nosso poeta agoniado, angustiante, de alguém que fala como quem convoca, como os que convocam o espírito, eu convoco o meu espírito e não escuto nada. Porque o ser, essa formação de ser, eu estar vivo, eu sentir que eu sou alguém, para eu preciso de um contínuo, e eu preciso deste contínuo no início da minha vida, para eu desenvolver a minha noção de eu sou uma pessoa. O esquizoide não tem o direito de existir, ele está lutando para existir. Ele não sabe, ele tem pergunta, quem que eu sou? Quem eu sou? Pergunta mais angustiante, quem sou eu? O que eu gosto? Quantas pessoas chegam assim na clínica? Eu não sei o que eu gosto. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se a vida vale a pena. E aí vem um sentimento de repulsa por si mesmo, de desprezo por si mesmo, como está aqui no poema. Eu não sou nada. Eu não serei nada. Eu não posso ser nada. O poema traz essa angústia de alguém que se despreza também. Eu sou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Então, essa coisa assim que você precisa e vai encontrar na clínica numa transferência, onde ele vai dizer que o processo não vale nada. Que o meu terapeuta não vale nada. Não adianta, eu estou 2 anos aqui, não adianta nada. Você vai dizer, vai embora então? Não, a gente vai falar sobre isso. Como é que é essa sensação de que não vale nada, que não tem nada? Suportar essa angústia. Poder abarcar essa angústia que está num nível que vai bater com as nossas no nosso nível também. Por isso a nossa análise pessoal, por isso a nossa supervisão, para suportar, para ancorar, para dar conta dessa angústia que está vindo. Desorganizada, desestruturada. Então, gente, eu quero agradecer pela atenção de vocês, me desculpar pela minha dicção e pelo meu nervosismo. Pare. Aí, mas, meu falinho tá aqui. Aí, e trazer para vocês, então, um trechinho da Tabacaria, pelo Ambujanra,
que tem uma expressão muito boa. Espero que vocês consigam pegar um pedacinho, curtam, e é isso. Vamos lá. Mais ou menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos eu consagro a mim mesmo um desprezo, sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, pro decurso das coisas, e fico em casa, sem camisa. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Eu chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Eu vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até acreditei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Eu olho a cada um os andrajos, as chagas, a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem acreditasses, porque é possível fazer a realidade de tudo isto sem fazer nada disso. Fiz de mim o que eu não soube. E o que eu podia fazer de mim, não fiz. A roupa que eu vesti era errada. Conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir a roupa que eu não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que eu sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-me como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Então, eu trouxe para que, não sei se vocês experimentam como eu experimento a angústia nesse poema, né? E o desprezo, o desespero de alguém que precisa desesperadamente encontrar a essência, algo que lhe mantenha vivo, que se ligue à vida, que lhe dê suporte, porque tudo é estrangeiro. Porque nada faz sentido para mim. O sentido da vida. O paciente vem para a clínica também buscando um sentido para si, um sentido para a sua vida. E nós, analistas, terapeutas, temos a nossa função, como o Winnicott fala, ficar bem, porque o exemplo arrasta, ficar desperto, estar vivo, suportando essa angústia e podendo criar um espaço seguro para que esse paciente possa fazer essa curva, trazer esse desenvolvimento, sanar essa cisão. Então, sou suspeita para falar, mas para mim é a profissão mais linda do mundo, né? Não desrespeitando as outras, não é isso, mas é o que fala comigo. E dizer que isso é importante, que a gente precisa disso, que a gente vai encontrar pessoas que precisam disso. E eu espero que quem precise vá atrás, como a gente vai no horário da nossa terapia, e
e quem esteja na clínica, acolha. Então, obrigada.